flashback pra dar uma aliviada, né? Depois do som do heavy metal, daqui a pouco vem as bregas, tá bom? Bom, galera, começamos a partir daqui então na Física 2, as aulas 23 a 26, a parte do estudo da eletrodinâmica, tá? Eletrodinâmica, basicamente, o que é eletrodinâmica? É basicamente o estudo de cargas em movimento, tá bom? Só quero lembrar algumas coisinhas ainda que chegamos a usar na eletrostática que vai agora servir também para eletrodinâmica, tá bom? Nunca esquecendo algumas coisinhas como do tipo assim, né? Quando um corpo está carregado, né? O que nós temos lá quando um corpo está carregado? Nós temos que prótons e elétrons estão em números diferentes, tá? A quantidade de carga que esse corpo tem, né? Dá para medir? Dá, lembra? A quantidade de carga é positiva ou negativa, depende daquilo que ele tem acesso. Quando ele está carregado, ele tem acesso a um tipo de carga elétrica e é mensurado através da relação N vezes Z. Número de partículas em excesso num corpo, E de carga elementar, né? Nunca é demais lembrar, olha aqui o E, lembra lá? 1,6 vezes 10 a menos 19 de elementar. Tudo bem? Muito bem, então. O que acontece é que quando essas cargas elétricas estão nas condições que a gente já vai ver o que são essas condições, que é simplesmente um circuito fechado e uma fonte de DDP, você vai ter que essas cargas vão acabar entrando em movimento e formando o que a gente chama de corrente elétrica. E aí essa definição de quantidade de carga vai aparecer algumas vezes, porque nós vamos ter uma outra definição de quantidade de carga também para ajustar. Vamos ver na sequência aí, tá bom? Então, lembrando essas coisinhas aí, o estudo então da eletrodinâmica é quando as cargas entram em movimento, gerando para essa condição de cargas em movimento que a gente chama de corrente elétrica. Se tiver que definir corrente elétrica, e muitas vezes tem que definir sim, como seria? Corrente elétrica, movimento ordenado de cargas elétricas. Muito bem. Nós na física, basicamente, nós vamos usar os sólidos, basicamente sólidos, que somente tem corrente de elétrons, tá bom? Então, existe corrente em líquidos, por exemplo? Existe corrente em líquidos, claro que existe. Lá nos líquidos, a gente não vai usar muito, a gente vai falar em circuitos, fios, coisas funcionando aí que cercam o nosso dia a dia. E aí, então, predominantemente os sólidos, tá? Os líquidos têm corrente, sim, só que nos líquidos, por exemplo, nos gases, não são correntes exclusivamente de elétrons. Os líquidos nós podemos ter, né? Corrente de íons positivos, tá bom? E elétrons, tudo bem? Então lá, no caso dos líquidos, nos gases também nós podemos ter de cargas positivas e negativas, nós podemos ter a corrente nos líquidos e gases, mas nos sólidos ficamos com isso, hein? Corrente de elétrons exclusivamente. Tudo bem? Ótimo, tá? Bom, minha gente, essa corrente, para que ela seja possível, né, de se obter, tá? Então, nós temos algumas condições. Condições necessárias para corrente elétrica. Para corrente elétrica. Tá?
circuito fechado e uma fonte de DDP, a popular voltagem, tá bom? Então, quando nós temos um circuitinho fechado, feito por condutores, obviamente, a gente já vai falar melhor condutores isolando, mas é óbvio, né? Se eu estou falando em corrente elétrica, movimentação de cargas, para fazer as coisas funcionar, eu vou falar de materiais que são possíveis de fazer isso, como fios de cobre, por exemplo, tá? Que são os condutores, tudo bem? Então eu preciso de uma fonte de DDP, como por exemplo uma bateria, como por exemplo a tomada, que vai fazer esse serviço para mim, né, de estabelecer a tensão no circuito para que as cargas entrem em movimento no circuito fechado. Daí no caminho, claro, vai ter essas cargas elétricas passando por elementos do circuito que vão funcionar cada um na sua atividade. É o que a gente usa diariamente aí. Tudo bem? Vamos falar mais algumas coisinhas então. Tá, quando apaga o quadro aí, curta um flashback. Ok. Então tá aí, vamos agora falar sobre o sentido da corrente elétrica. É um só? A rigor é. Porém, a gente tem que respeitar uma coisinha. Né? Quando se começou a falar em corrente elétrica, lá no século XVIII, né? Começou a se falar em corrente elétrica, começou lá, até um pouquinho antes, no século XVII, começaram a ver as manifestações elétricas, né, propriamente dita, com aquela experiência lá da contração da perninha da rã. Depois veio o Alessandro Volta e criou uma sequência de discos lá, né, que podia armazenar uma certa quantidade de energia. Devido a isso, né, Alessandro Volta, o nome voltagem, né, volts, em homenagem a ele. As coisas foram progredindo, né, Benjamin Franklin, também lá na questão das descargas elétricas, lá, atmosferas, e a coisa foi indo, tá? Quando se estabeleceu um estudo mais assim, direcionado para a corrente elétrica, pensou-se no seguinte na primeira forma. Então, precisa ter uma fonte de tensão, né? Essa fonte de tensão a gente sempre simboliza assim: uma barra positiva grande, uma barra negativa pequena. Tá bom? O que tem aqui? Uma diferença de potencial. No caso, uma bateria são os polos da bateria. No caso, uma tomada são os buraquinhos da tomada, dois potenciais diferentes. Tudo bem? E aí, isso ligado por condutores, como um fio de cobre, por exemplo, permite a movimentação das cargas elétricas, que de primeira, né, na primeira ideia, achava-se que era isso que acontecia, que cargas elétricas saíam do polo positivo e se movimentavam ao polo negativo, tá bom? Isso perdurou alguns anos, feito? E ao perdurar por alguns anos, né, já estava enraizada a história da corrente elétrica ser do sentido positivo para o negativo. Tá? Essa corrente elétrica do positivo para o negativo foi descoberta depois que na verdade não é o correto. Que na verdade, aquilo que a gente já discutiu já na eletrostática, quando corpos trocavam carga, quem se movimenta mesmo, quem faz acontecer o que a gente chama de movimento ordenado de cargas elétricas em materiais sólidos aqui, né, como os fios de um circuito, são os elétrons. Ok? Mas o que aconteceu é que historicamente não se abandonou a história do outro sentido lá. Permaneceu por uma questão histórica, por uma questão de... que ficam por muitos anos achando assim,
ficou conveniente continuar usando assim para as definições, mas se descobriu que na verdade o que acontece é o movimento de elétrons. Pois bem, para você, o que importa? Os dois sentidos são citados em exercícios para você? São da seguinte maneira: o primeiro não foi excluído, passou a se chamar de sentido convencional, aquele que vai do mais para o menos. E olha, gente, é o que a gente mais vai usar. Mas por quê? Por causa disso, já era uma coisa que convencionalmente se usava, e apesar de, com o avanço da pesquisa, se perceber que não era exatamente isso que acontecia, ele permaneceu assim sendo usado, e todo o material didático usa. Os vestibulares usam também, inclusive se os vestibulares não falarem que sentido da corrente é para fins de alguma análise, é o convencional. Só se tiver explicitamente escrito: para esse exercício, adote como sentido da corrente o sentido real. Tá bom? É claro, se tivesse abandonado a ideia do sentido convencional, todo mundo sobreviveria. Mas aí apagaria uma questão histórica muito importante, que é o avanço, né, das descobertas aí de tantas coisas, não é só aqui. Tá? Então foi preservado e a gente usa, e usa bastante isso aí. Agora, umas coisas que podem virar questões. O sentido convencional da corrente, você percebeu que é do mais para o menos? Eita, desculpe. É sempre à noite que eu dou um jeitinho de gravar, tá? O sentido real da corrente, você viu que é do menos para o mais? Você já estudou lá comigo na eletrostática o campo elétrico. E a gente sabe que o campo elétrico é representado pelas suas linhas de força de uma forma bem definida. Sempre o campo elétrico vai do mais para o menos. Então veja, o que pode vir a pergunta? O sentido convencional da corrente elétrica coincide com o sentido do campo elétrico? Sim. Por quê? O sentido convencional da corrente é do mais para o menos, o campo elétrico do mais para o menos. O sentido real da corrente elétrica coincide com o sentido do campo elétrico? Não, porque o sentido do campo elétrico é do mais para o menos, o real da corrente é do menos para o mais. Tá bom? Começa a ficar ligado nessas historinhas aí. Beleza? O que importa agora é que esses dois sentidos você tem citados muito comumente, e agora você fica ligado nisso aí. Tá bom? A corrente elétrica tem uma intensidade? Claro, óbvio, que a gente tem como medir isso aí. Tá? A intensidade da corrente elétrica. Só antes, deixa eu colocar uma coisinha aqui. Tá? Existe, né, é possível que nós tenhamos aqui a corrente do tipo contínua, que tem sentido único, como produzida por pilhas e baterias. Eita, escorregou aqui. Tá bom? E também nós temos a corrente alternada, tá? Corrente alternada. A corrente alternada é aquela produzida em usinas, com exceção das fotovoltaicas, a eólica, a hidrelétrica, a nuclear, a térmica, etc. e tal, elas têm a corrente alternada, tá? Produzindo em usinas por indução. A indução nada mais é do que um fenômeno descoberto lá por... não necessariamente descoberto, mas que virou uma lei da física, da lei de indução de Faraday, que Michael Faraday, né, comprovou ser possível através de variação de fluxo magnético por dentro de uma bobina. A variação do fluxo magnético por dentro de uma bobina faz com que gere corrente elétrica e uma DDP ali. Então as turbinas fazem isso, elas giram. Esse movimento das turbinas de giro, com ímãs acoplados e bobinas em volta, faz com que varie o fluxo magnético dentro das bobinas e a produção de energia elétrica garantida. A hora que a turbina para, o fluxo magnético não varia mais, desaparece imediatamente a produção de energia elétrica. Tá? A intensidade de corrente elétrica, e corrente alternada literalmente, tá? Ela alterna. No Brasil ela tem uma distribuição que às vezes você vê uma etiquetinha de um fio no aparelho 60 Hz, quer dizer, ela alterna 60 vezes por segundo enquanto faz a sua movimentação. Você não percebe.
aqui na minha casa, na tua casa, tudo corrente alternada que vem das usinas, a gente não vai perceber, certo? A corrente contínua, que tem sentido único, pilhas e baterias. Tudo bem? Dá para transformar uma na outra? Até dá, mas é uma questão técnica que não veio ao caso para nós. Tá? Engenheiros elétricos lá dizem quando que vale a pena transformar alternada em contínua por questões técnicas e de custos, que não cabe a nós, nunca vão perguntar para nós. Tudo bem? Beleza, a intensidade de corrente elétrica, como é medida? Então vamos lá. Então o que é a corrente elétrica? É a passagem por um condutor de uma certa quantidade de partículas elétricas em movimento ordenado. Então vamos lá, né? Tá bom? E o que acontece? Essas partículas aí em movimento ordenado, tá? Elas vão passar por um certo ponto, que eu vou pegar ali como referência, tipo aqui e aqui. Tá? É um corte transversal que é comum chamar de seção ou secção reta transversal. Tá? Essa secção reta transversal é como se fosse minha referência. E aí eu vou medir nesse local a intensidade de corrente elétrica, que vai ser chamada de I justamente por intensidade. Daqui a pouco a gente abandona o termo intensidade, vai falar só a corrente elétrica é I igual a tanto, mas o I é de intensidade, tá bom? Então o que ela vai ver? Ela vai ver quanto de carga passou aqui. Como que é a quantidade de carga? Aqui. Em quanto tempo ela passou ali? Ah, tá tempo. Tudo bem? Ah, então é isso que é intensidade de corrente, carga por tempo? Isso. Como é que você mede? Você mede assim, ó. Olha aqui, ó. Como é que você mede carga? Coulomb. Como é que você mede o tempo? Segundo. Então, a unidade, né, lembrando aqui sistema internacional, que é o principal nosso, seria o Coulomb por segundo? Que passou a se chamar de ampere, com esse acento aqui, ao contrário mesmo, com A maiúsculo. Ampere. Jean-Marie Ampère. Inclusive tem a lei de Ampère, né, na física, aí, comprovando questões referentes da corrente elétrica. Tá bom? Tudo bem? Muito bem. Agora veja uma coisinha aqui, ó. Se eu passar esse T para cá, eu fico com Q igual a I vezes T. E a galera gosta de chamar do kit da corrente elétrica. Ah, legal, lembrei, fica. Mas esse aqui não é a quantidade de carga? É quantidade de carga. Não tem aquela quantidade de carga que você começou a aula lembrando lá? Tem. Que era como? É essa aqui, ó. Galera, é o mesmo que. Então, a partir de agora, quando estamos no estudo de quantidade de intensidade de corrente elétrica, nós temos que, por definição de corrente elétrica e carga por tempo, né, isolando o Q, passando o T para lá, fica o kit da corrente elétrica com o Q isolado, que nada mais é do que a mesma quantidade de carga antes vista no NVZ. É uma questão agora de conveniência de dados. Como que os dados estão sendo informados para mim? De repente ele quer a corrente, falou o tempo, mas não deu direto a carga, mas deu lá o número de partículas em excesso num condutor, etc. e tal. Quer dizer, ele está levando você a usar as duas. Pode, claro, normal. Super normal. Entendido até aí, então? Beleza? A partir de agora, ampere, unidade de intensidade corrente. Eu só quero que você fique ligado numa coisinha. Muitas vezes, você fala nos efeitos da corrente elétrica, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então... Muito bem. Vamos ver? Os efeitos da corrente elétrica, né? São alguns aí, são os seguintes, tá? Efeito térmico, muito conhecido como efeito
Joule, tá? O efeito térmico nada mais é do que a transformação da energia elétrica em calor, principalmente por resistores, que a gente usa em chuveiro, forno elétrico, aquecedor elétrico, ferro de passar. Funcionam por efeito Joule, que é o efeito luminoso, que é o efeito térmico, tá? Já que eu falei, então anote agora aí. Existe o efeito luminoso? Existe o efeito luminoso, tá? Por exemplo, em lâmpadas de LED e fluorescentes. Cuidado! Questão de vestiba aí. Nas lâmpadas incandescentes, aquela de molinha, é efeito luminoso? Não. Nas lâmpadas incandescentes é o efeito Joule, tá? Então olha aqui, ó. Aqui é um exemplo. Bom? Lâmpada incandescente. Acho que nem tem aqui. Ih, deu branco agora. Lâmpada incandescente. Essa lâmpada incandescente é um exemplo de efeito térmico e não luminoso. Cuidado, luminoso é nas lâmpadas de LED e fluorescentes. Daí é efeito luminoso. A energia elétrica sendo convertida em luz, basicamente. Nas lâmpadas incandescentes, mais de 95% é transformação em calor. Efeito luminoso é bem secundário, tá bom? É um efeito luminoso pela incandescência, tá? Efeito químico. O efeito químico, como por exemplo meu Deus, esqueci o nome. Cromagem. Tá? Então você coloca lá metais em solução apropriada, né, no líquido lá os metais, e aplica uma diferença potencial, íons se deslocam, né, íons carregados formando corrente elétrica de íons ali, depositam-se nos metais fazendo o efeito da cromagem, é o chamado efeito químico da corrente elétrica. Efeito fisiológico. Moçada, o efeito fisiológico é o choque. Tá bom? Aí, ó, só para você ficar ligado, vou falar umas coisas para você. O efeito fisiológico, o choque, ele tem a sua, digamos assim, seu teor de periculosidade ligado a fatores como principais: a intensidade de corrente elétrica e não da voltagem. Ah, é 110 a 220, é 10 mil, é 20 mil. Não é esse o fator que te põe a vida em risco, e sim quantos amperes de corrente passa pelo teu corpo. Outro, quanto tempo de exposição a esse choque. E outro, por onde que essa movimentação de carga, essa corrente passou. Por exemplo, ela pode entrar num braço e sair no outro, ela pode entrar num braço e na perna, depende por onde passou. Então são esse grupo de fatores que determina a letalidade, ou pelo menos a periculosidade do choque. Existe gente que toma choques poderosíssimos, fortíssimos, queimaduras gravíssimas, até chega a perder membros e sobrevive. Tem gente que toma choques ali teoricamente mais fracos, mas por uma exposição, um tempo talvez mais perigoso, o local onde passou mais perigoso, acaba perdendo a vida. Então é um conjunto de fatores. Mas os principais são a intensidade de corrente em ampere, tempo de exposição e o caminho da corrente pelo teu corpo. Tenho certeza que esses três fatores são os principais. Em valores de corrente, gente, a partir de 0,1 ampere, você já tem o risco de parada respiratória. Pode morrer? Parou de respirar? Pode morrer, claro. A partir de 0,3 ampere, você já tem o risco da fibrilação ventricular, quer dizer, aquela contração involuntária. E isso já dá um risco de parada cardíaca. Pode morrer? Pode. Você para o coração, você veja, morre. Né? A partir de 1 ampere, você pode ter queimaduras graves, até de 3º grau. Ah, mas eu já estava morto com 0,3, mas não é nem isso, né? Como eu falei, depende dos outros fatores. Você pode tomar um choque de 1 ampere e não morrer, tomar um choque de 0,3 ampere e morrer. Depende dos outros fatores que eu falei, tá? Mas 1 ampere já pode causar queimaduras de 3º grau. 3 ampere já, a corrente é um movimento de cargas, ela entra e sai do teu corpo. O local onde ela sai, ela arregaça. Com 3 ampere ali já
já dá uns buracos ali com necrose de tecido. 3 amperes é um choque fortíssimo. Eu vou te dar um exemplo na casa de algumas pessoas aí, chuveiro elétrico. Um chuveiro elétrico de 110 volts, ele gira em torno de 45 amperes de corrente. Ah, então é perigoso? Não, não é, imagina. Abaixo de 1 ampere é perigoso, 45 é de boa, meta a mão lá para você ver. Por isso, aquele chuveiro simples, inverno, verão, com a chave seletora, não se deve manusear com o chuveiro ligado. Os fabricantes vão ter uma etiqueta, né? Não trocar com o chuveiro ligado. Desliga, troca, inverno, verão, liga. Ah, eu tenho de varitinha pode. Ele é grande, longe do resistor, feito de material isolante, uma distância segura, o fabricante já sabe disso, pode mexer. Mas o outro evita mexer, não custa nada desligar algum segundinho, mexer e voltar. Tudo bem? Tá? Porque ele realmente tem uma circulação de corrente altíssima. Ah, o 220 também, ele é menos corrente que o 110. Depois a gente vai entrar nesse mérito aí em potência, em energia elétrica. Ele é menos corrente, mas ainda assim acima de 20 amperes. Perigosíssimo de qualquer maneira. Entendido? E o último efeito que eu queria tratar para vocês, vou até colocar aqui, destacar, só para você não esquecer disso, que é o efeito magnético. Efeito magnético. Tá bom? Toda corrente gera campo magnético, tá? É aí, gente, que nasceu, através de uma experiência lá em 1820 do Hans Christian Ørsted, falou sobre isso aqui, unificando a questão eletricidade e magnetismo. Basicamente é o nascimento do eletromagnetismo. Claro que tem outras pessoas envolvidas, claro que depois vem muito, mas assim, só um fator histórico, um marco histórico, 1820, a experiência de Ørsted, mostrava com uma bússola sobre um circuito, que quando se ligava o circuito a bússola se mexia. Mas espera aí, a bússola só se mexe por magnetismo? Sim, provou que a corrente elétrica gera magnetismo. E único efeito obrigatório. Tá bom? Tem corrente elétrica? Tem. Tem campo magnético em torno. Obrigatoriamente, em todas as situações, sem exceção. Entendido? Ah, eu achei que o efeito Joule era obrigatório. Não. Ele é bem presente. Só que existe uma categoria que a gente vai falar lá na segunda lei de Ohm, chamada supercondutores. Nos supercondutores o efeito Joule é ausente. Pronto, deixou de ser obrigatório. Entendido? Combinado? Ótimo! Vamos ver como é que estamos. Ok. Vamos lá. Mais um pouquinho de coisinha. Galerinha do meu coração. A corrente elétrica, ela, quando percorre os seus caminhos, os circuitos, os fios e tal, ela tem caminho livre? Não, não tem caminho livre. O que ela vai encontrar pelo caminho? Obstáculo. Quem é esse obstáculo? Vamos falar um pouquinho dela agora, tá? Está aqui. A resistência elétrica. Então, resistência elétrica é uma grandeza física. Você lembra o que é uma grandeza física? Uma grandeza física é tudo aquilo que se pode atribuir a uma unidade de medida. Então, uma grandeza física que mede a dificuldade da passagem da corrente pelos materiais. Tá bom? Se é uma grandeza física, tem uma unidade de medida, qual é? Então tá aqui. Unidade no sistema internacional é o Ohm, representado pela ferradurinha. Tudo bem?
Então, quando a corrente elétrica passa por um material, não tem caminho livre. Tem um nível de resistência que vai encontrar. Esse nível de resistência é medido no Sistema Internacional pela unidade Ohm. Tudo bem? Como é que funciona essa parada? Funciona assim, ó. Quando oferece muita resistência, o material oferece muita resistência, a gente diz então que ele é um material isolante. E quando ele oferece baixa resistência, a gente diz que é um material condutor. Então, dentro desse parâmetro aí da resistência elétrica, nós temos que condutor ele tem baixa resistência. Ou seja, a corrente passa com certa facilidade. Quais são os melhores condutores que nós temos? Os metais. Entre os metais, qual é o melhor? A prata, daí ouro, cobre, são os 3 melhores, tá? Então prata, ouro e cobre são os 3 melhores, tá bom? A prata é melhor que o ouro? É. Por que eu já ouvi falar de gente que usa ouro em terminais lá, campeonato de som automotivo, etc. Porque é o seguinte, a prata e o ouro são excelentes condutores. A prata é um pouquinho melhor? É. Mas no combo, né, o ouro tem uma questãozinha de vantagem que não oxida. Então isso faz com que a qualidade da condução dentro daquele seu limite, que é bem parecido, bem perto da prata, fique assim, digamos assim, no pacote da coisa, fique muito bom. Claro que é inviável se fazer um condutor inteiro de ouro, caríssimo, totalmente inviável. Mas existem certas questões ali de querer mais qualidade que já tem essa ideia do fazer um terminalzinho de ouro aqui e tal para melhorar a qualidade. Mas a rigor, em valores, a prata é o melhor condutor, mas o ouro e o cobre são excelentes também. Aí nós temos os isolantes. Os isolantes têm alta resistência, ou seja, eles têm a dificuldade que eles impõem a passagem de corrente é muito grande, como plástico, borracha, madeira. Aí cada um com seu valor, um diferente do outro um pouco, tal, mas todos têm um certo nível aí de resistência, tá bom? Até o termo isolante não é assim, a rigor, o melhor a ser usado. O melhor seria mau condutor, por quê? Isolante dá a impressão que é perfeição, isola, não passa. Não é bem assim, passa. Às vezes passa, dependendo das condições ali e tal, passa pouco, por quê? Porque ele tem alta resistência, tem alta dificuldade de passar, mas às vezes passa. Tudo bem? Então você não está, estou 100% seguro de pegar um troço de borracha e encostar na rede elétrica, não vai acontecer nada comigo. Muitas vezes pode encostar e não acontecer nada mesmo, mas muitas vezes você pode ter uma quantidade de energia envolvida muito grande que passa um pouco o suficiente para te pôr em risco, tá? Mas são materiais de grande dificuldade de passagem de corrente, os isolantes. Tudo bem, galera? E aí, né, na sequência, deixa eu subir aqui. Na sequência nós vamos falar aí dos resistores, tá? O resistor ele já é o dispositivo que converte a energia elétrica em calor. Mas aí, para falar do resistor, eu já vou deixar para a próxima aula, porque nós vamos falar do resistor e da lei, pelo menos a primeira lei que fala sobre o resistor é chamada primeira lei de Ohm. Tudo bem? Então, a partir daqui, a gente começa a conversar para a próxima aula. Então, fica aí com o finalzinho do flashback. Tá bom, galera? Tchau, até breve. Fui.